Torna-se comum o uso por parte, principalmente dos nossos clientes, de que há uma rejeição aos implantes. Na verdade, o termo rejeição, ele não está o termo mais adequado. Pode-se até haver a perda do implante, mas não por rejeição. A rejeição é um termo bastante usado quando se trata de transplante. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que fazem transplantes de órgãos, algumas pessoas que receberam rins de algum parente ou até de um banco, de órgãos por uma doação de alguma outra pessoa. Então, isso aí é um transplante, porque é feito de uma pessoa para outra pessoa. Pode ser feito até um transplante de uma mesma pessoa. Porém, no caso do implante, o implante é feito de titânio. Titânio é um material extremamente controlado pelas empresas, seja elas brasileiras, sejam multinacionais ou material importado. E esse titânio vem com uma qualidade excelente. E esse titânio, então, ele é um material inerte. Inerte é porque o seu organismo não vai identificá-lo como um material estranho. Então, quando se faz a perfuração para fazer a instalação do implante, faz-se uma perfuração cônica ou cilíndrica e coloca o implante. O organismo tanto não reconhece o implante como um corpo estranho que ele vem fechando de fora para dentro e o osso vai sendo formado nas espiras do implante, como as espiras de um parafuso. Mas pode acontecer sim a perda do implante, que seria o insucesso no implante. E não por causa de rejeição, mas por falta de cicatrização óssea adequada, por alguma infecção na região cirúrgica, por uma situação de trauma, de uma força oclusal excessiva em cima do implante. Mas esses insucessos, eles estão situados dentro de uma margem de 3 a 5 implantes em cada 100 implantes instalados. Mas é importante frisar que depende de outros fatores e não de uma rejeição, como é usado o termo por algumas pessoas. Em relação à funcionalização do implante, nós sabemos que o implante é importante sim na parte estética, mas também temos que avaliar a parte funcional, seja ela mastigatória, seja ela na parte fonética. Então, algumas pessoas, em casos mais abrangentes que envolvam uma reabilitação maior, elas podem sim necessitar de algum outro tratamento conjugado com a reabilitação implantodôntica. Dentre eles, nós podemos citar a parte fonoaudióloga, porque é importante que a língua ela se acomode em uma nova posição que ela encontra nessa situação após a reabilitação. Além disso, várias sílabas elas se formam com o contato da língua, seja no lábio, seja na posição dos dentes superiores ou na papila incisiva, e na formação do som, isso é muito importante. Não só no tratamento implantodôntico, mas em todo o processo de reabilitação. Quando a pessoa passa então por uma perda dentária e que ela vai usar uma prótese total, conhecida como dentadura, ou com uma prótese parcial, seja ela removível, do tipo conhecido como Roth, ou seja ela uma prótese parcial fixa, do tipo ponte, isso pode ter alterações, principalmente na fala. E em alguns casos, o convívio pode ficar dificultado. Então, há uma indicação para análise com a fonoaudióloga e ela vai fazer exercícios para que a língua se reacomode na posição que vai trazer a formação das sílabas e dos sons com uma maior facilidade. Em relação à função mastigatória, isso vai ser feito com ajustes, se acaso houver necessidade. Em todo o planejamento para a implantodontia é feita uma simulação de como ficará pós a reabilitação. Mas mesmo assim pode acontecer algumas dificuldades. Então ajustes eles são feitos e se tornam necessários para essa fase de adaptação, até que a pessoa possa realmente estar reabilitada em todo o contexto,
estético e funcional. Existe um anseio, geralmente, por parte dos nossos clientes em relação à reabilitação, porque o que todos queremos é que os implantes ou as outras próteses tenham um aspecto mais natural. Então, a parte estética é uma parte que deve ser bastante discutida com os clientes, porque às vezes a noção de estética que o profissional tem não condiz com o que o paciente acha como belo. Então, em alguns casos, nós vamos discutir isso nos passo a passos do implante. Na parte reabilitadora, isso pode ser feito dentro de alguns critérios e de algumas possibilidades. Claro que tendo em vista que isso deve ser colocado, o que é possível de ser feito e o que não é possível de ser feito. Porque os desejos e anseios estéticos do cliente não podem estar acima do que a ciência nos diz como correto ou como uma posição favorável na biomecânica. Mas podem ser feitos sim alguns ajustes, como por exemplo, alguns clientes acham que próteses cujos dentes estão todos numa posição considerada certinha, fica com um aspecto do que eles chamam de dentadura. E alguns não querem isso. Eles querem que tenham algumas imperfeições de apinhamento, que são alguns mal posicionamentos dentários, claro que dentro de um plano razoável, considerado estético, para que não tenha esse impacto tão grande. Outras pessoas, apesar de perder os dentes, querem que o aspecto fique com aquele aspecto original, de quando ele tinha dentes naturais. Isso pode ser feito sim e discutido. Porém, alguns casos que as perdas são mais antigas, torna-se mais difícil de reabilitar nessa posição. Ou casos de perdas totais também, mas pode ser discutido sim. Inclusive porque não é só a posição do dente que comanda essa situação, mas nós temos que avaliar o suporte de lábio, para que a pessoa não fique com um aspecto de estar com o lábio muito protuído, muito para frente, ou com o lábio muito murcho, também muito para dentro. A relação desses dois traços que são conhecidos como bigode chinês, para que seja avaliada essas situações, e alguns outros aspectos que as pessoas precisam de discutir para que realmente satisfaça o cliente, porque na verdade quem vai usar a prótese não é o profissional, e sim o cliente. Eu sempre falo isso com os meus clientes e é verdade, tem que satisfazer a mim dentro dos critérios que são científicos, com certeza, mas também tem que satisfazer o cliente, porque é ele que vai usar essa prótese. E em relação à durabilidade do implante, como nós falamos antes, em relação à perda dos implantes, que estão aí em torno de 3 a 5%, é provado que se os implantes não foram perdidos nos 2 primeiros anos de existência dele, após colocação da prótese, muito provavelmente esses implantes vão durar por toda a vida. O que geralmente vai acontecer com o passar dos anos, e nós temos que diferenciar. O implante é a estrutura de titânio que foi instalada dentro do osso, que é substituto da raiz perdida. Mas a prótese dentária que é colocada em cima desse implante, que é a coroa, que todo mundo vê quando a pessoa conversa ou sorri, esse sim pode ser e deve ser mudado ao longo do tempo, porque a coloração com certeza vai ficar diferente, a forma de absorção dos corantes na alimentação pelos dentes naturais ou pelos dentes artificiais é diferente. Então, com certeza, com o passar dos tempos, a coloração dos dentes naturais com os dentes que foram colocados protéticos, eles têm uma tonalidade diferente. Dessa forma, eles devem ser trocados ao longo do tempo. Porém, o implante, que é a parte do titânio colocado dentro do osso, ele geralmente é feito para durar ao longo da vida, mas nada indica que ele não possa ser substituído. Essa é uma grande vantagem dos tempos modernos da implantodontia.
Em casos de perda, né, de implante, o implante pode ser removido e fazer um outro implante, até mesmo no mesmo lugar. Até porque a ciência muda e os critérios para se colocar para colocação dos implantes também mudam. O que antes era tido como uma posição ideal dos implantes, nós sabemos que não é mais a posição ideal dos implantes hoje, em se tratando da estética. Então hoje os implantes são feitos de uma forma diferente de quando surgiu. E realmente a ciência tem que ser assim, porque ela evolui com o passar dos tempos. Nada nos garante que daqui a alguns anos ou daqui a muitos anos, a posição do que os implantes são instalados hoje, que ela não venha mudar na literatura para que se descubram coisas novas e que vão facilitar essa busca pela estética na região do implante. Então, por causa disso, ele também pode ser evoluído e pode mudar essa posição. E nós hoje contamos com essa técnica nova de poder remover o implante sem traumatismo excessivo, com traumatismo mínimo, que pode ser colocado outro implante, inclusive na mesma sessão. A faixa etária dos clientes também deve ser observada. Por exemplo, nós podemos ter um caso de alguma fratura, alguma perda dentária em uma fase de adolescência, ou antes que tenha se cessado a fase de crescimento ósseo. Geralmente, nessa fase está contraindicado o tratamento implantodôntico. Porém, é importante que a pessoa, em um caso de perda por trauma nessa faixa etária, que seja passado por um implantodontista, para que esse dente que foi perdido, ele seja removido de uma forma menos traumática possível, para que quando se complete a faixa etária e se cesse o crescimento ósseo, então nós chegamos na fase que pode ser feita a reabilitação com implante, nós tenhamos uma perda óssea menor e que nós podemos ter aquela região que foi traumatizada com um aspecto o mais natural possível, para que a reabilitação também tenha um aspecto estético e funcional mais próximo do original. Também temos, em relação à faixa etária, alguns fatores a serem considerados de pessoas mais idosas. Então, chegou-se à fase adulta, se as condições de saúde estiverem adequadas, não existe essa contraindicação em relação à idade para se fazer implante. E nós vamos chegar às pessoas de terceira idade, que muitas vezes nos procuram, até porque as pessoas que estão hoje na faixa da terceira idade, elas são pessoas que passaram por uma outra criação, por uma outra cultura, e na qual muitas pessoas são portadores de prótese total ou não têm todos os dentes, necessitam dessa reabilitação. Sem dúvida, o implante é a reabilitação dentária que se aproxima mais dos dentes naturais. Então, a força de mastigação, a capacidade mastigatória, ela é muito próxima dos dentes naturais. Nós temos também que contar com a capacidade mastigatória, porque as pessoas que têm todos os dentes, elas têm uma condição de triturar melhor os alimentos. E isso, de forma alguma, é menos importante no idoso, por exemplo. Outra situação que não podemos nos esquecer é que os nossos pacientes de terceira idade, eles têm hoje uma vida social totalmente ativa. Alguns participam de grupos, outros querem ir a restaurantes e não ter a insegurança que às vezes uma prótese móvel pode trazer, como por exemplo na hora da mastigação, na hora de sorrir, saber que os dentes estão ali firmes, né? Independente de ser artificial, seja por implante ou ser natural, a pessoa tem a condição de dar um sorriso, de participar de uma vida social com mais atividade e com segurança. Então é muito importante que todas as pessoas tenham os dentes, mas a faixa etária que nós vamos falar aí dos idosos ou da terceira idade, também é importante que tenha, para que a pessoa realmente chegue ao fim da vida gozando de saúde plena.